Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo para vocês uma aula de filosofia sobre patos e talma. Olha aqui, professor André Luiz, com vocês, dentro das atividades curriculares complementares do nosso grande projeto feito para vocês e para contribuir com vocês. Então, eu vou comentar com vocês, através, claro, de algumas questões, o patos e o talma, que são elementos da filosofia, que são critérios para o filosofar e são atitudes iniciais da filosofia. Olha que coisa importante. Quando nós queremos, claro, suscitar em alguém ou em nós mesmos este tão famoso filosofar, o patos e o talma são elementos que estão aqui sempre despontando como atitudes, como procedimentos da própria filosofia, correto? E aqui nós vamos falar deste filosofar, deste fazer filosófico, desta reflexão que não é somente pensar, certo? É repensar, voltar o pensamento, pensar mais uma vez, perfeito? Então vem comigo que nós temos aqui algumas reflexões a fazer, vamos usar as questões para suscitar estas reflexões e levar este conteúdo até vocês. Nesta questão aqui, nós adaptamos um texto. Quando começamos a estudar a filosofia, né, obviamente, somos logo levados a buscar o que ela é, claro, pelo seu patos e pelo talma. Nossa primeira surpresa surge a descobrirmos que não há apenas uma definição para a filosofia. Na verdade, dificilmente você tem uma definição exata. A gente sabe que vocês estudam, nós estudamos, a gente lê, nós encontramos em muitos textos, livros, que filos, amigo, Sofia, sabedoria, também filos como amor. Mas fica aqui a dica, é um amor-amizade, não é o amor carnal, porque ele é eros, e nem o amor fraternal, porque aí ele também já tem uma outra conotação, tá? É o amor ágape, perfeito? Então aqui, ó, assinale a alternativa que melhor define o conceito para a filosofia, ou seja, um significado para a filosofia, uma interpretação para o que seria a filosofia, claro, a partir das alternativas que serão dispostas aqui para nós. Então, nosso trabalho é pegar essas alternativas e encaixarmos num significado, num conceito, em um elemento que eu possa traduzir o que é filosofia a partir, obviamente, destas atitudes, desses elementos e dessas características que a própria filosofia tem dentro dela, certo? É uma explicação da realidade a partir de nossas experiências cotidianas, ou seja, é o conhecimento que adquirimos através do nosso senso comum. Portanto, cada pessoa possui um conceito próprio, individual, pessoal e intransferível do que seja a própria filosofia ou a filosofia. Bom, nós estamos vendo aqui que nós temos uma minimização do que é a filosofia, nós temos, assim, um encolhimento do entendimento sobre ela, porque a filosofia é algo muito amplo, não pertence somente ao senso comum. Ela não vem apenas de experiências individuais e ela não é intransferível. Pelo contrário, nós podemos compartilhar o conhecimento filosófico. Letra B. É uma visão de um mundo, de um povo, de uma civilização, de uma cultura e compreende o mundo e a si mesma, definido para si o tempo, o espaço, o sagrado e o profano. É uma coisa interessante, estamos dentro de elementos até aqui que divinizam e aí se tornam, de certa forma, complicados a alicerçar isto da filosofia. Letra C é a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e dos valores e das práticas humanas dentro de uma visão racional. Bom, diferente da letra B, que diviniza, aqui nós estamos colocando logos, ou seja, uma visão racional, bem mais aprazível, bem melhor que a letra A e a letra B. Nós estamos colocando como valores e práticas, ou seja, nós estamos no campo teórico, mas também no campo do fazer. Então nós temos teoria e prática juntos, também é muito importante para a filosofia. A letra C nos fornece um bom caminho, portanto. A letra D é sabedoria de vida, isto é, pensar sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do mundo. Essa palavra contemplação, ela é muito cara, ela é muito difícil, ela é muito incômoda para a filosofia, certo? É melhor demonstração, certo? Do que uma intuição, do que uma contemplação. Demonstração é um pouco melhor, até porque tem o logos, ou seja, a visão mais racional, como tem aqui na letra C de casa.
e dos outros seres humanos para aprender e ensinar a controlar os seus desejos, sentimentos, impulsos e dirigir a própria vida de modo antiético. Piorou agora, antiético não seria, era melhor um modo de vida ético. Portanto, meus amores, a letra C é aquela que oferece como uma fundamentação teórica, mas não é somente teórica, porque tem as práticas humanas, e claro, é o reino também do logos, do racional. Então você vai marcar a letra C de casa, correto? Marque para você aí a letra C, que já fica muito bom para a nossa resposta na primeira questão, correto? Mas veja só, te arruma aí na cadeira, vamos aqui fazer mais uma, vamos ver aqui mais algumas reflexões sobre o significado de filosofia, o que é patos e talma, ou seja, essa atitude filosófica. Então aqui nós temos que a atitude filosófica, o patos e o talma, também são fundamentação teórica, também são elementos do conhecimento da vida prática e também estão dentro de uma visão a partir do que é racional. Mas vamos ver mais o que o patos e talma tem para nos acrescentar. Aqui na segunda questão, certo? Nós temos um texto muito famoso do Bertolt Brecht, do qual eu sou aí fã, né? É um grande poeta da literatura alemã. Eu tenho assim uma admiração muito grande pelo Brecht, por várias razões, né? E chama-se aqui O Analfabeto Político. É um texto muito conhecido que mostra para a gente a necessidade de que tenhamos uma participação política, que possamos acordar para esta participação e não nos retirarmos deste campo que é tão interessante, que é o campo da politeia, do exercício político. Então ele vai dizer que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não ouve, não fala, não participa de nada, certo? Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do pão, tá? Do sapato, do remédio. Ele não vê que isso, na verdade, depende de decisões que são políticas. Tá? Isso me lembra o velho Aristóteles, também conhecido por vocês como Platão, que dizia assim, que pena que você não gosta de política, porque você será governado por aqueles que gostam. Tá vendo? Não sabe o imbecil de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante, e aí vai. Então, a falta de participação, claro, coordenada, consciente, racional, dentro da política, cria uma série de problemas. Bom, de acordo com o texto e nossos conhecimentos, o patos e o talma, que também são admiração, espanto, que é essa forma de você conseguir olhar diferente, né, como atitude em relação ao mundo, então você passa a enxergar a política de forma diferente agora. O conhecimento sobre patos e talma, ou patos, principalmente na filosofia, nós podemos afirmar o quê? Boa parte dos problemas da sociedade poderiam ser evitados se as pessoas buscassem se desvencilhar de vez da esfera das decisões. É o contrário, não pode ser se desvencilhar, deveria ser anexar, estar pronto, estar dentro destas decisões. Os problemas sociais, como a prostituição, a violência, o tráfico de droga e a questão dos menores abandonados, sempre existiram e sempre existirão na sociedade. Você vê no texto dizendo que uma das culpas disto existir é do analfabeto político. Não há um determinismo e nem um naturalismo e muito menos a consideração de que sempre existiram e sempre existirão. Então aqui também nós temos uma certa aversão a esta letra. Somente as pessoas ilustres são analfabetos políticos. Em momento nenhum o texto disse isso. Analfabetos políticos são aqueles que evitam participar. A participação política das pessoas é de suma importância. Perfeito, o texto está dizendo isso. Para a resolução dos problemas sociais. Muito legal. Então aqui a letra D de dado traz para a gente uma proposta de que a participação política é algo fundamental para que tenhamos necessariamente uma cidade, ou indivíduos, ou segmentos sociais mais saudáveis. O analfabeto político, apesar de sua indiferença, é uma pessoa que se importa, claro que se ele é indiferente, ele não se importa com a sociedade. A letra E está completamente fora, portanto, a letra D de dado é a nossa resposta, perfeito? A participação política é de suma importância para que a sociedade, a polis, a cidade possa ter rumos melhores, correto? O patos, ou seja, a forma o talma, aquela forma de você enxergar diferente,
de você tratar de uma forma diferente as situações, promovem isso e são fundamentais. Perfeito? Então, aqui nós temos a letra D de dado. Marque para você a letra D. Marcou? Olha a terceira questão aqui, da Marina Velasco. O que é justiça? Um texto importante para a gente. O texto jurídico, aquele que fala da moralidade a partir da lei, principalmente jurídica, não somente da cultural e nem muito menos aquela que nós estamos da tradição. Veja só, a filosofia estuda conceitos. Claro que a filosofia lida com conceitos, obviamente. Na medida em que sejam crenças, os conceitos têm efeitos no mundo por meio das nossas ações, da prática, ou seja, do fazer. Assinale a alternativa que se identifica corretamente com a filosofia, claro, sabendo que ela cria conceitos e que esses conceitos têm efeitos no mundo. Perfeito? Letra A. Expõe um determinado conteúdo de conhecimentos que sistematicamente, ou seja, organizadamente, pretende explicar o mundo. Claro, de forma organizada, os conceitos explicam o mundo. O patos, por exemplo, esta atitude de você estranhar, esta atitude de você não crer totalmente naquilo que está à primeira vista, serve para sistematizar, organizar, certo? Tudo. E explica o mundo, tenta explicar o mundo e seus fenômenos, tanto da natureza como dos seres humanos. Exige fundamentação racional? Claro que exige. Que é enunciado e pensado, é assistemática? Não, é o contrário, é sistemático. A letra B não serve para gente. Trabalha com conceitos dogmáticos? Gente, filosofia não pode trabalhar, meus amores, meus alunos, meus queridos, minhas queridas. Filosofia não trabalha de forma dogmática, porque a filosofia ela é crítica. Ela tem elementos que promovem o avanço das teorias e principalmente a revisão. Lembra que é refletir, ou seja, pensar. Revela conhecimentos estabelecidos de uma vez por todas? Letra D e letra C, de uma vez por todas, é dogmático do mesmo jeito. Então, eu não posso também ficar com a letra D de dado, correto? Presta atenção. Trabalha com enunciados imprecisos? Bom, a filosofia, ela não admite imprecisão, compartimentalização, fragmentalização, pelo contrário. Ela tem um rigor metodológico, ela tem uma visão de todo, ou seja, uma visão maior do sistema, ok? E aqui, senhores e senhoras, tá? Quando a gente pega a terceira questão, ela nos oferece uma forma de ver a filosofia em que eu tenho a sistematização, eu tenho o conteúdo de conhecimentos que se organizam a partir de conceitos para que eu possa, assim, dar conta do mundo. A letra A nessa terceira questão é a nossa resposta. Marque para você a letra A aí. Marcou? Beleza? Respira fundo e vamos fazer mais uma. Olha aqui, ó, mais uma questão para a gente poder entender melhor como é que a filosofia se processa a partir do patos, espanto, admiração, paixão e o talma, perplexidade. A atitude de você não se conformar com aquilo que está sendo mostrado em primeira mão, à primeira vista. Olha só. O ensino da filosofia deve propiciar aos alunos a possibilidade desta expressão reflexão, que vem da atitude do patos, espanto, admiração, paixão ou do talma. Sobre o conceito de reflexão, o que é reflexão? Reflexão é quando você pensa novamente. É o repensar. Daí existe uma máxima muito equivocada que a filosofia ensina a pensar, todo mundo pensa, ninguém precisa ser ensinado a pensar. Agora, refletir é outra história, ou seja, repensar. E pior, fazer isso constantemente, ou seja, simultaneamente, o tempo todo, fazer parte da sua vida e do seu repertório de vida, repensar as coisas sempre. Isso é uma atitude difícil, que muita gente não gosta de fazer, tá certo? Mas vamos ver aqui, o que seria esta reflexão? Seria uma operação discutiva do pensamento que consiste em cadear logicamente juízos e tirar... Isso aqui é um silogismo, certo? O conceito de reflexão não é necessariamente este, certo? Nós estamos procurando aqui a reflexão,
Então a letra A está me dando o conceito de um outro elemento, de uma outra estrutura. Operação lógica que de dados singulares suficientemente enumerados inferimos uma verdade universal. Bom, isso aqui também não é necessariamente o conceito de reflexão, certo? Nós estamos aqui dentro de método do conhecimento e não de reflexão necessariamente. É o ato do conhecimento que se volta sobre si, tomando como objeto o próprio ato de pensar. Tá? O ato aqui ou o ato de pensar. A reflexão é justamente este movimento, você ter como objeto o próprio pensamento. Então você já imaginava alguma coisa, já intuía, já pensava alguma coisa, agora você precisa repensar. O ato de influenciar a pessoa, isso aqui é persuasão, não é reflexão. Relação estabelecida entre pessoas, claro que é uma relação, mas este não é o conceito de reflexão. Então o que mais se assemelha ao conceito de reflexão está na letra C de casa. A letra C traz para a gente este movimento de pensar sobre o ato de pensar sobre a minha ação, de pensar sobre aquilo que eu já penso. Isto é refletir, correto? Vamos para a quinta questão agora, uma questão interessante de ser feita, direta, e que traz para a gente uma série de outras reflexões a partir daquilo que nós consideramos como atitude filosófica, ok? Lembrando vocês que dentro destas atitudes nós temos uma série de outras que são agregadas a ela. Ó, nós temos aqui o patos, espanto, admiração, paixão, mas nós temos a sistematização que entra como uma característica da própria filosofia, como uma atitude associada à filosofia. Nós temos o poder crítico, que evita ser dogmático, percebe? Nós temos a característica reflexiva, olha só, já associamos isto tudo a estes elementos que nós temos como espanto, admiração, paixão, perplexidade. A forma que o indivíduo tem de não se conformar com aquilo que é colocado para ele constantemente e de não ver as mesmas coisas que os outros veem o tempo inteiro. Perceba? Na filosofia, o termo atitude filosófica diz respeito ao conceito que envolve romper o senso comum. Ir além, certo? O trivial, o cotidiano, com espanto e contestável. A partir daí, é possível destacar qual a atitude da filosofia nas concepções que seguem. Olha só. Então nós temos aqui algumas atitudes que nós temos de, claro, associar à filosofia. E aí, claro, nós podemos encontrar vários elementos ou vários conceitos associados ou, na verdade, ligados a essas atitudes. Tá? Pode ser, eu posso encontrar literalmente, posso, mas eu posso encontrar também alguns conceitos que se correlacionam e que estão ali irmanados à atitude filosófica o tempo inteiro. Vamos lá. Na letra A já nos traz aqui, ó, está nos trazendo uma boa proposta que é o próprio patos. Nós sabemos que o patos realmente é uma destas atitudes. Até porque é ela que nos incomoda. Eu gosto muito de chamar de incômodo. Você não se contenta com aquela explicação, com aquela realidade, mas, obviamente, você busca através de uma certa admiração. Daí ser admiração também por algo. Você se admira tanto que você busca mudar. O dogma. O dogma na letra B não nos satisfaz porque é uma atitude de conformismo. O dogma é verdade pré-estabelecida incontestável. Se é incontestável, obviamente eu não vou precisar mudá-la, eu vou ter de aceitá-la. Então não serve pra gente. Fruição. A fruição é um elemento, claro, eu deixo fruir, eu deixo seguir, não me serve tão bem quanto o patos, porque o patos é que é admiração, espanto, paixão, assim como o talma é perplexidade. A fruição é apenas um elemento vago dentro destas atitudes. A fé é um elemento interessante, mas se junta mais ao dogma necessariamente do que a uma atitude filosófica. E a intuição. A intuição, enquanto conhecimento, ele é imediato. Poderia até servir, mas é um elemento muito menor, é um elemento muito aquém em relação ao patos,
que é uma atitude muito mais legítima de busca de inconformismo, de incômodo com aquilo que todos dizem, que todos fazem e que todos acreditam. Portanto, vocês já perceberam que aqui nesta quinta questão nós vamos ter o patos como resposta, certo? Perfeito? Aqui, ó, nós vamos seguindo, vamos deixar vocês, estamos aqui quando precisarem, sigam as nossas aulas e aí até a próxima oportunidade.